O sentimento geral das populações do mundo é de algo que esteja em crise. O mundo vive em crise. Esse sentimento está no Brasil, está arraigado por toda a população nacional, mas se nós verificarmos os povos do mundo, não há aquele que esteja numa fase boa de progresso econômico, de distribuição de riqueza, de inserção das minorias e dos grupos explorados nas sociedades. É uma fase, de fato, de um retrocesso muito grande destas sociedades. Há muitos que dizem que a culpa disso é por conta de políticos que não tenham grande capacidade ou que estejam agindo em retrocesso. Também, parcialmente, é isto. Mas o fundamental é que nós vivemos uma crise do capitalismo. Quando nós observamos o que se passa no Brasil, quando nós observamos o Trump nos Estados Unidos, nós vemos que o capitalismo mundial vem, pelo menos em algumas décadas, sofrendo um grave problema, que é justamente o fato de que não consegue mais dar conta da sua reprodução. Portanto, as empresas, o lucro que elas tinham, as grandes multinacionais, aquelas grandes corporações que dominam o mundo, elas não são muitas corporações, elas estão na conta de 500 empresas que dominam o mundo. Estas empresas, elas têm, pelo menos há 30, 40 anos, um modelo de negócios, um modelo de acumulação de dinheiro que tendencialmente é péssimo para a própria estrutura das sociedades. Isto nós chamamos no dia a dia de neoliberalismo. Então as empresas fazem o que querem, elas pagam salários baixos aos seus empregados. Por causa disso, uma grande massa da população não tem como consumir, ou pelo menos não tem uma capacidade de consumo tão alta como poderia ter com um salário elevado. Por conta disso, o neoliberalismo tem sempre um grave problema, e esse problema está no fato de que, ao apertar, ao fazer arroxo salarial, ao acabar com as condições sociais da população, nós não temos um mercado mundial suficiente para o seu desenvolvimento. Esta tragédia do capitalismo, deste modelo capitalista, vem pelo menos desde a década de 1970. Os seus resultados se veem no mundo inteiro, são crises por todos os países. É que por muito tempo estas crises foram pagas, essas crises estouraram em países periféricos da economia mundial. Brasil, América Latina, Ásia, África, mas desde o final da década de 1980 já vem sendo pagos pela periferia da Europa. Então os países do leste europeu, a própria União Soviética, quando quebrou, estava pagando a conta de um sistema capitalista mundial, e então, já nos anos 2000, essa crise chegou no capitalismo central. Nós vemos que a Europa, Grécia, Itália, Espanha, Portugal, França, também Alemanha, há um movimento nesses países de uma quebra econômica. E nós observamos isso também nos Estados Unidos. Esta massa da população que vota no Donald Trump, além de ter sido cultivada historicamente por décadas e séculos, no que há de pior em termos de formulação política, em termos de ódio, preconceito, racismo, ignorância. Além disso, essa população também está desempregada, também está com condições muito aquém do mínimo existencial. Portanto, nós observamos que nós temos aqui um caldo de cultura. Eu diria tranquilamente que a nossa crise de hoje do capitalismo está no mesmo patamar de outras grandes crises capitalistas, como aquelas que levaram à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos nesse período na Europa um fenômeno horrendo, talvez o pior fenômeno da história do capitalismo, que foi a ascensão do nazismo e das variadas formas de fascismo. Massas sem emprego, massas sem condição econômica, com uma educação parcial, e que eu chamo de educação parcial. As pessoas têm até escola, as pessoas sabem até ler, escrever, fazer contas, mas não tem cultura, não tem um estado de elevação de espírito, não tem uma posição, inclusive, humana, de fraternidade, amor ao próximo, respeito pelas diferenças alheias. Todo este caldo que nós temos hoje no mundo, de visão de mundo, nós também tivemos isso ao tempo do fascismo e do nazismo. O Trump ainda não é um fascista como eram Mussolini, como era Franco, como era Hitler, como foi Salazar. Nós temos, de fato, ainda uma distância, mas nós já vemos hoje no mundo ressaltar um discurso de ódio, um discurso que afirma com muito gosto que se quer matar o próximo, que aquele que é diferente é um vagabundo. Nós observamos, inclusive, a tendência das pessoas a chamar isto por doença. Então as pessoas dizem, quem é de esquerda é doente,
este termo infame que muitos usam, que é esquerdopata. Patos, em grego, quer dizer doença. Então, quem luta pela transformação da sociedade, quem luta para dar pão para quem tem fome, é chamado de doente. Porque o certo, o normal para essas pessoas seria de fato que o pobre morresse de fome. Então, nós observamos aqui a grave distorção, inclusive, de horizontes que nós temos nesse mundo. Agora, isto vem sendo fomentado há muito e muito e muito. Meios de comunicação de massa, escolas que ensinam, inclusive, o abecedário, mas não formam seres humanos melhores. Inclusive, quando querem formar, aí vem gente que vai brigar com a escola, porque a escola está, inclusive, ensinando a democracia, a respeitar o outro, a ter uma certa possibilidade de olhar para o diferente com respeito. E tudo isso, muitos, inclusive, abominam na própria sociedade. Eu diria, então, que nós vivemos um quadro no qual nós fomos cultivados historicamente para esse ódio. Esse cultivo do ódio, às vezes, é mantido num patamar médio, mas quando, junto ao encontro deste movimento de ódio, vem também uma grave crise econômica e as pessoas ficam desempregadas e são incultas e não sabem explicar como funciona o mundo, aí então nós temos esta explosão, como acontece na realidade atual, na qual as pessoas estão desamparadas, na qual, de fato, elas têm uma vida péssima. Quando tem emprego, o emprego é muito ruim, o emprego não dá uma dimensão de dignidade para essa pessoa, não dá um horizonte pelo qual ela diga que aquilo é um sentido para a sua vida, ela tem raiva do que faz, aquilo não tem horizonte, não permite, inclusive, pagar suas contas e poder ter o mínimo de cultura, o mínimo de vida com uma qualidade existencial, nada disso acontece. E, além disto, dos que têm um emprego e o emprego é péssimo, há uma multidão que nem emprego tem. Resultado, quando isto se junta, quando se dá esta forma de depressão das condições de um ser humano e das condições de vida na sociedade, e isto está muito ligado também com uma incompreensão sobre o mundo, nós temos o quadro que nós verificamos hoje na realidade. Como as pessoas explicam esta situação? Elas descarregam o seu ódio naquilo que os meios de comunicação de massa dizem que são os responsáveis por este estado de coisas. E, em geral, não é nem a classe política toda, são certos setores da política, quase sempre, aqueles que são odiados pelos donos dos meios de comunicação de massa. Portanto, nós temos uma manipulação total da população. Gente que nunca viu um ser humano na frente, um determinado ser humano, mas que o vê todo dia pela televisão, o vê pelo Facebook, o vê pelo WhatsApp e tantas outras formas de comunicação, essa pessoa já tem ódio mortal daquele que ele nunca viu pela frente. De tal sorte que nós vamos encontrando, então, a formação de uma espécie de manada social que é gestada neste ódio e, portanto, tem aqui uma espécie de emocional, mundo emocional muito manipulado, é como se fosse um fantoche. E nós observamos esta mesma massa horrenda que odeia determinados setores da sociedade do Brasil, que tem, portanto, aqui a bilis falando mais forte na sua vida, ao mesmo tempo essa mesma manada nunca foi para a cidade de Chapecó, mas sabendo que houve um trágico acidente aéreo com a equipe de futebol de Chapecó, todos os brasileiros são em favor de Chapecó. Ou seja, os brasileiros e qualquer população do mundo são manipulados para fazer amor, ódio, luto, matar, das mais variadas formas, e todos vão entrando neste grande caminho pelo qual a diferença entre matar alguém e estar em luto por conta de Chapecó é mínima. Nós observamos aqui como as pessoas, inclusive nas redes sociais, ora vestem verde porque morreu o time de Chapecó, ora vestem cores tais e quais porque assim está a moda, e para ser fascista basta que a maioria se torne fascista também. Então, para usar uma camisa verde fascista, ou para usar a camisa da CBF, esta entidade das mais corruptas do mundo, para defender o fim da corrupção, nós vemos multidões no Brasil fazendo isso. Inclusive, uma camisa do Brasil, que para os termos do orgulho futebolístico nacional, acabou de perder faz algum tempo, 2 anos, de 7-1 para a Alemanha. E mesmo assim, com este orgulho ferido, as pessoas pleiteiam o fim da corrupção com a entidade mais corrupta estampada no seu peito. Resultado, nós temos hoje no mundo massas que são muito informadas. Só que a informação que essas massas têm é a mais rasa possível. As pessoas sabem um pouquinho de muita coisa.
Não é como no passado que a pessoa tinha um certo desconhecimento ou uma certa ignorância da maioria dos assuntos e conhecia alguns que eram aqueles muito próprios da sua vida. Hoje há uma certa ignorância geral com uma pontinha de conhecimento de muita coisa. Então, se alguém não sabe cozinhar, abre a internet e tem um vídeo explicando como cozinha. Se alguém não sabe sobre política, também tem alguém na internet num vídeo de 2 minutos xingando alguém. E isto para ele é a política, é a explicação da política. Ele não vai ler uma obra de Aristóteles sobre a política, ele não vai ler o que Rousseau escreveu sobre a sociedade, o que Marx escreveu sobre o capitalismo, o que Foucault falou sobre as minorias. Isto não está na conta da maioria da população. Quando eu digo que não está, está disponível para qualquer um. Basta tentar saber quem foi Foucault, Marx, Aristóteles, Rousseau. As pessoas teriam acesso rápido na internet a tudo isso. O que ocorre é que elas não vão chegar a isso. Elas vão ver alguém que num certo programa pela internet, pelo YouTube, esta pessoa vai xingar alguém e se bater na mesa e se falar palavras esdrúxulas, melhor ainda. Então as pessoas vão ter certeza de que alguém é do mal, alguém é do bem. E observemos nós, voltou esta indigente compreensão de mundo, que já tinha sido afastada faz muito tempo, mas voltou no senso comum das pessoas esta ideia de dividir os seres humanos, a sociedade, ou então os grupos sociais, entre pessoas do bem e pessoas do mal. Isso é de um moralismo tacanho, ridículo, é uma forma de compreensão esdrúxula, mas tudo isso voltou. Por quê? Porque, de fato, as pessoas estão vivendo um momento de profunda depressão social, econômica. O capitalismo não é inclusivo, o capitalismo não dá para as pessoas condições de vida plena, por mais que o capitalismo tenha dado avanço tecnológico. Mesmo assim, a pessoa tem hoje um celular, tem hoje um meio de comunicação pelo WhatsApp, mas isso a torna escrava deste meio de comunicação, então ela continua trabalhando em casa, ela responde e-mails no celular, ela manda mensagem para o seu chefe, a chefe chama para trabalhar às 5 da manhã, então ela está notificada e ela vai trabalhar. O resultado, até os meios que dão possibilidade de acesso a uma outra qualidade de vida para a população, tudo isso teve uma mudança drástica, não é para a dignidade, para o avanço, para a plenitude do ser humano. Pelo contrário, são formas tecnológicas para fazer com que a exploração contemporânea se torne de um nível em um nível, se chegue a um nível ainda maior. Portanto, eu vejo que a sociedade mundial, brasileira em específico, todas as sociedades do mundo, têm padecido violentamente pelas contradições do capitalismo. Com pouca gente fala sobre o capitalismo, com pouca gente analisa a estrutura social, é como se nós estivéssemos nesses tempos todos colocando um band-aid, colocando aqui alguma coisa provisória para tampar uma doença que é profunda neste tecido da própria sociedade. Exatamente porque nós estamos tentando localizar a culpa num político, a culpa numa pessoa ou a culpa numa instituição. Não estou dizendo que não haja culpas pessoais nem institucionais, mas o fundamental é que nós não estamos enxergando o tipo de sociedade que é a nossa, capitalista. Para ainda falar do capitalismo, nós temos uma certa dificuldade nos países do mundo em falar do capitalismo, porque as pessoas têm um vínculo afetivo muito ruim, inclusive, mas existe isso, mas as pessoas têm um vínculo afetivo com os seus patrões, com os seus capitalistas. Então, uma cidade pequena tem uma usina de cana-de-açúcar. O dono da usina de cana é o grande capitalista daquela cidade. O povo inteiro depende daquele capitalista, então trata, numa forma quase de vassalagem, este grande capitalista local. O que ocorre é que a demanda e a vida do capitalismo é tamanha, as contradições e a exploração capitalista vão de tal modo que hoje, inclusive, o dono da usina nem é mais um local, é um fundo de investimento da China associado com os dos Estados Unidos. Portanto, chega um momento, inclusive, que nem o respeito ao capital nós temos. O que faz, então, a população se manter nesses limites arraigados do capital? É que o capital não é por conta do respeito ao seu patrão, nem por conta de que o seu dono da empresa onde trabalha foi padrinho do seu filho e batizou a sua filha. Não é mais isso. O que ocorre é que as pessoas são bombardeadas todo dia para consumir, para ter. E por causa disso, elas se põe numa lógica do capital de tentar acumular, de tentar trabalhar, de tentar ter dinheiro e tentar pisar em cima dos outros, ao invés de dizer que este sistema todo é errado. A pessoa quer ganhar o seu dentro desse sistema. Soma-se mais uma coisa a esse quadro geral. Qual é isso?
além de escolas com um certo nível de formação simplesmente para o mercado de trabalho, não para a crítica, além de uma organização social no qual as pessoas são dadas a futilidades. A televisão só conta o que há de mais bizarro e que não informa num nível profundo a sociedade. Além de tudo isso, nós também ainda temos velhas manifestações que vão se travestindo de novidade e vão se colocando no quadro social. Uma delas é o contexto religioso. As pessoas têm uma certa ligação de mundo com a religião, um certo afeto moral com a religião, então as pessoas não compreendem a sociedade como um bloco ou uma estrutura. Elas creem que sua possibilidade de sucesso ou seu fracasso, tudo isso advém de uma culpa, tudo isso advém de uma escolha de Deus. Então, ao invés de se politizar, ao invés de se juntar para transformar a sociedade, as pessoas, via de regra, rezam. E por causa disso, a doença não é culpa da falta de remédio, não é culpa da tecnologia médica que está ruim, nada disso. A falta de condições de saúde é Deus que está castigando porque alguém fez tal coisa e por causa disso a doença chegou. Resultado, quando se soma o moralismo religioso, quando se põe a isto um nível de cultura muito especificamente técnico, sem visão crítica, e quando se põe uma vasta exploração social, nós estamos como estamos. O capitalismo, mais uma vez, não é a primeira vez, o capitalismo sempre faz isso, mais uma vez o capitalismo está nas portas do fascismo.